Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, no Salmo 31, essa série que Deus colocou no meu coração para vir estar aqui estudando mais um pouco das palavras do Senhor com vocês. Irmãos, já pega sua Bíblia aí comigo, vamos ler o Salmo 31 juntos, na versão da minha Bíblia que é a versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada. E vamos lá. Meus irmãos, nesse vídeo eu vou ler só até o versículo 9, porque eu falo bastante para não cansar os irmãos também, né? A gente lê o versículo todo, Salmo, lê o Salmo todo, o Salmo é grandinho, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes para os irmãos também entenderem melhor. Vamos lá, Salmo 31. Salmo de Davi. Aqui tem o título, está escrito Lamentos e Louvor. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, uma coisa interessante que o Espírito Santo ele me lembrou e ele me deu esse entendimento enquanto eu estava lendo esse salmo. No versículo 2, que está escrito: Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Quando eu li essa parte, o Espírito Santo me lembrou de uma pregação que eu vi esses dias em um culto, onde falava sobre a paciência de Jó. E, meus irmãos, esse livro-me depressa me fez pensar nos processos que a gente vive, sabe? Porque nessa pregação falava exatamente sobre nós termos paciência no processo. E o pregador, ele falava, irmãos, às vezes a gente quer tanto chegar, a gente quer tanto sair da prova, sair da aflição, a gente ora, a gente busca para isso, a gente acaba botando os bois na frente do carro. A gente acaba não aproveitando esse processo e a gente acaba não sendo aprovados porque a gente não entende o real significado. Por que a gente está passando por esse processo que Deus quer lapidar no meu coração? A gente está tão preocupado em sair das provas que a gente não entende o que Deus quer de nós. A gente não entende o valor daquela dor, daquele processo. A gente acaba não crescendo, porque eu já ouvi isso de um irmão no monte, eu nunca mais esqueci, irmãos. Às vezes a gente faz campanha de oração, campanha de jejum, a gente faz propósito para sair de uma prova que foi Deus que colocou a gente para aprimorar, para que nós possamos ser capazes para o propósito. E a gente acaba não tirando aquela lição de vida daquela prova. E a gente acaba, assim, saindo vazios daquela prova. Às vezes a prova era para aprimorar a gente, acaba danificando mais ainda, a gente acaba sendo mais vazio do que a gente entrou,
porque a gente só focou na nossa dor, na nossa aflição, na nossa angústia, em sair logo com uma alma apressada, com uma alma desesperada. A gente não parou para refletir e pensar e perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim, Senhor, nessa prova? O que o Senhor está me preparando? O que eu preciso melhorar? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Não questionando, mas tentando tirar proveito daquela situação, porque, irmãos, nós, seres humanos, nós crescemos só passando pela dor, pelo processo, passando pela lapidação do oleiro. E eu quero deixar essa reflexão nesse vídeo aqui para os irmãos. Deus permite e nos coloca em provas, assim como o Espírito Santo guiou o Senhor Jesus para o deserto. O mesmo Espírito Santo nos guia para o deserto, para as provas que nós passamos no dia a dia. Mas que não sejamos apressados demais a ponto de focarmos só na nossa dor e queremos logo sair, fazendo propósitos para sair, mas sim que possamos parar, pensar, respirar, ter relacionamento genuíno, perguntando para o nosso Senhor: Senhor, o que eu preciso aprender nesse processo? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nesse processo, nessa provação? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Então eu tenho certeza que nós vamos até passar talvez mais rápido por ela, né? Nós temos que ter paciência e pensarmos por quê. Não o porquê, mas sim para quê, né? Nós temos que parar e respirar em vez de querer sair logo do deserto, sair logo da prova, mas sim ter relacionamento, nos achegar mais ao nosso Deus, porque os processos, eles talvez seriam mais curtos se nós parássemos de só correr atrás de sair deles, mas sim pararmos e pensarmos na lição de vida que Ele tem para nos dar. Então, meus irmãos, não sejamos apressados, que possamos parar para respirar e nos perguntarmos o que o nosso Senhor quer de nós. Por que e para que estamos passando por tudo isso e termos mais relacionamento em sinceridade, em intimidade com o nosso Deus, em vez de ficar querendo sair da nossa dor, tirarmos proveito e termos prazer na nossa dor, assim como Paulo, ele disse que sabia ser feliz na pobreza, na riqueza, onde Paulo fala: posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, ele sabia ser feliz e louvar a Deus e ser sincero com Deus, tanto na pobreza como na riqueza, como na paz de situações, como nas tribulações das situações. Ele não se abalava, não se deixava abalar pelos sentimentos e pelas emoções dele, mas ele sabia ver com um olhar espiritual, focado na cruz, que tudo aquilo ia passar e que Deus estava permitindo tudo aquilo para um propósito maior. Então busquemos a razão do propósito, não a razão da nossa dor, não o sentimento, só olhar para nós. Se olharmos só para nós, irmãos, nós vamos adoecer. Mas se olharmos para o propósito de Deus, nós vamos entender que não é por nós, mas sim para a honra e glória do nosso Deus, para alcançar almas. Talvez nós estamos focados na nossa cura, sendo que nós temos áreas que somos curados, que precisamos passar para pessoas que estão doentes nessas áreas hoje, que esse processo ele vai nos direcionar para dar uma palavra, um abraço, sabe? Pregar o Evangelho. E nós temos que estar ligados nisso. Então, meus irmãos, não venhamos a focar só em nós mesmos, mas sim no nosso relacionamento com Deus, em buscar o sentido e a razão dos nossos propósitos, do que acontece na nossa vida, e não ficar olhando para a dor, porque isso nos adoece. Mas se olharmos para a cruz e para o nosso relacionamento com Deus e para o propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós vamos avançar. Então, que possamos focar a nossa mente nos propósitos certos, nos pensamentos certos e nos sentimentos certos.
que possamos deixar nossa ansiedade nos pés da cruz, que possamos deixar tudo aos pés do nosso Pai que nos ama e que nos entende e focar firmes nas promessas do Senhor. Como já diz, aquele hino da harpa, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Então que possamos estar firmes, meus irmãos. E essa reflexão que eu deixo para os irmãos e também para mim, porque Deus fala muito comigo ao longo desses vídeos. Eu até posso preparar algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo às vezes muda tudo e muda a mensagem, e que seja feita a vontade dele em nome de Jesus. Meus irmãos, eu agradeço os irmãos que ficaram até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus abençoe vocês abundantemente, que Deus ilumine o coração e a mente de vocês com paz, graça e luz. E meus irmãos, até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.